Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, primeiro vídeo do ano, dia 5, agora são exatamente as 11h25 da manhã. Eu não consegui gravar pela manhã porque eu tive que antecipar algumas coisas, estava um dia um pouco puxado, a parte da manhã foi um pouco puxada aqui. Então, vou gravar o vídeo agora e vou compartilhar com vocês alguns aprendizados, algumas percepções que eu estou tendo sobre o livro que eu estou lendo. E eu vou tentar fazer assim, no vídeo passado eu falei sobre copy, né, foi uma coisa não tecnicamente muito sobre a copy, mas foi um tema mais voltado para a parte prática do trabalho, para a parte da copy. E esse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre esse conteúdo aqui, esse livro que eu tô lendo. Por quê? Porque é um assunto que eu gosto, tá? Então eu vou tentar alternar, eu vou tentar trazer, na mesma medida que eu trago conteúdos que eu gosto, temas que eu gosto de conversar, coisas que eu venho aprendendo, eu tento registrar, mas eu vou tentar alternar também entre alguma coisa mais prática da coisa, alguma coisa mais técnica, porque eu quero que o canal comece a migrar um pouco mais para esse lado, tá? Então, cara, presumo eu que vai ser muito interessante eu começar a tentar, pelo menos tentar, sabe, esforçar em trazer conteúdos um pouco mais técnicos, só que é um pouco difícil trazer esses conteúdos um pouco mais técnicos, mas dado o objetivo que eu tenho, que é, cara, ser um copy estratégico, ser muito reconhecido como um copy estratégico e, quem sabe, futuramente construir uma audiência sei lá, que seja uma audiência muito voltada para a parte do digital, faz muito mais sentido eu começar a pensar nisso agora, né? Então é isso, o ano acabou de começar. Desejo um 2026 excelente para cada um de vocês que esteja assistindo esse vídeo e espero que vocês curtam o conteúdo de hoje, tá? Primeiro, é muito importante ressaltar, eu vou falar sobre esse livro aqui, Nossa Cultura, o que restou dela, do Theodore Dalrymple, tá? É muito, muito, muito importante ressaltar isso daqui. Eu já tive contato com uma obra do Theodore Dalrymple, que foi o Podres de Mimados, tá? É um livro muito bom, não é um livro difícil de você entender, então ele é um livro bem didático. Aquele livro em específico, ele fala sobre as consequências do sentimentalismo tóxico, né? Então ele define sentimentalismo como o excesso de emoção, né? Então, se você é uma pessoa que tem um excesso de emoção muito grande, você tem uma incapacidade muito grande de ser racional perante as coisas que acontecem com você, né? Perante as coisas que surgem na sua vida. E existe um problema muito grande em você não ser uma pessoa racional, né? Se você lida sempre com muita emoção com relação às coisas, acaba que você se torna uma pessoa muito mais explosiva, né? Você reage de uma forma não tão positiva com relação às coisas e isso é prejudicial, né? Prejudicial para sua vida, para as consequências da sua vida e prejudicial também para as pessoas que têm contato com você, porque querendo ou não, não define, né? Mas as pessoas que estão próximas a você são influenciadas, né? Pelas coisas que você faz, pela maneira que você reage. Então, voltando para esse livro aqui, cara, o trabalho do Theodore Dalrymple e a maneira que ele se expressa, o conteúdo que ele aborda, as visões que ele tem perante a tudo que ele estudou, a tudo que ele se preparou, a tudo que ele fez no decorrer da sua vida inteira, que ele anda fazendo no decorrer da sua vida inteira, é uma coisa muito complexa, né, de se entender. De uma forma geral, assim, se fosse para mim expressar uma opinião, seja contraditória, seja uma opinião um pouco mais densa sobre o conteúdo, sei lá, eu sinto que eu tenho que ter uma bagagem muito maior do que apenas uma percepção que eu tô tendo nos últimos meses, sabe? Então, eu li aquele livro dele no ano passado, em 2025. Eu não lembro exatamente quando eu li, mas foi no ano passado. E esse daqui eu comecei a ler tem, sei lá, 3 semanas que eu comecei a ler esse livro. Foi por volta do dia 15, antes do dia 15 de dezembro. Então, eu sinto que falta muita bagagem, falta muita. Eu complementar o meu conhecimento sobre esse tema específico com muitas outras coisas para que eu consiga vir aqui e ser muito mais crítico no que eu vou falar, tá? Mas eu vou tentar passar umas percepções muito legais que eu tive do conteúdo e que eu tive dos conteúdos complementares que eu fui buscando sobre esse assunto em si, tá? Primeiro, o que eu percebi que nesse livro ele aborda aqui. Melhor que isso, eu vou fazer o seguinte: eu costumo fazer as minhas anotações, né? Então, eu faço um trabalho de capa, eu faço toda a parte de anotações e rabisco nos conteúdos, e se você assiste os vídeos do canal, você já tá careca de saber disso, né? Mas eu vou riscando, eu vou complementando as coisas que eu vou entender. Em amarelo, basicamente, é alguma informação interessante. Em verde, é uma informação muito importante, alguma coisa de prática, talvez que eu deva aplicar. Ou alguma informação que eu volto depois para reler. Ou alguma coisa que eu uso, que eu não entendi muito bem, e aí eu vou buscar o conteúdo fora, e depois eu volto e complemento o que eu entendi. Mas eu vou tentar construir o raciocínio do vídeo e, sei lá, os conteúdos, as percepções em si, conforme o trabalho de capa que eu vou fazendo aqui, tá? Esse livro aqui, cara, sei lá, eu li até agora foram 125 páginas. O que eu consegui perceber até agora? Eu percebi que ele realça muito, ele bate muito forte na desordem, né? Então, a gente vive em sociedade, existem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, e hoje a gente vive numa desordem muito generalizada, né? O que é desordem? Na percepção, pelo que eu pude perceber na percepção dele,
Desordem é a partir do momento que você acha que você pode viver em extrema liberdade, né? Então você não coloca regras pra você, você não segue regras, você não é comprometido com a imensa maioria das coisas que você faz na sua vida. Você literalmente vive dando muita liberdade, muita atenção e você reage muito aos seus desejos, aos seus instintos, né? Então, tipo, eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer, independente se isso vai gerar uma consequência negativa pra mim ou pra outra pessoa ou não. Eu vou fazer porque eu tô com vontade de fazer, sabe? Então ele fala que a perda dessa responsabilidade, a perda de você literalmente olhar as coisas, que cada coisa que você faz, cada coisa que você pensa, a maneira que você reage, existe consequência por trás disso, e você não encarar isso como uma responsabilidade muito, cara, muito comprometida mesmo, olhar as coisas de uma forma muito racional, isso é um perigo muito grande, né? Então ele fala muito sobre a desordem, e ele vai citando vários exemplos, porque ele é um médico psiquiatra, e ele atendeu várias pessoas, ele teve contato com muita gente, ele vai citando muito exemplo de pessoas que ele fala que é o retrato perfeito disso, sabe? A pessoa é velha, a pessoa tem... Velha assim, a pessoa, sei lá, tem 40, 50 anos de idade e a pessoa vive uma vida totalmente desordenada. E aí ele tenta entender o porquê que essa pessoa viveu uma vida e tem resultado numa vida tão desordenada e tem outras pessoas que não tem, né? E aí ele fala que a falta de compromisso, a falta de responsabilidade, você assumir a responsabilidade, geralmente é um dos causadores muito grandes sobre isso, tá? Mas ele generaliza muitas coisas, tá? Isso daqui é mais uma percepção isolada do indivíduo, assim, que eu tô tentando trazer, mas ele pauta as coisas dele muito mais na sociedade. Então ele fala que, por exemplo, existem países, existem estados, existem lugares, de uma forma geral, que você tem uma sociedade muito mais desordenada, né? Que geralmente são pessoas que não respeitam muito as regras, são pessoas que não seguem muito as leis, são pessoas que dependem de auxílios e dependem de uma série de coisas que o governo passa a mão, o Estado passa a mão na cabeça da pessoa e a pessoa tem essa perda de responsabilidade e isso, querendo ou não, causa uma desordem maior, né? Então ele fala que quando a gente vive numa sociedade, existe o Estado e existe as pessoas, né? E que o Estado ele precisa ser muito punitivo, por exemplo, com as consequências das pessoas que vivem em sociedade, né? Então você vive numa sociedade, e se você não tiver uma responsabilidade muito grande perante as coisas que você faz, se você não tiver a noção de que você não pode falar o que você pensa, que você não pode literalmente fazer o que você quer, que você tem uma sequência de regras que você precisa seguir para que você consiga conviver com os outros membros da sociedade. Se você não fizer isso muito bem, o Estado ele tem que fazer isso de uma forma muito eficiente, né? Então o Estado tem que ser muito punitivo e o Estado não pode, de forma alguma, tirar o peso das consequências das pessoas, né? Então ele fala muito sobre a criminalidade também. Ele fala que tem pessoas, na verdade, tem estados que se você, sei lá, comete qualquer tipo de crime, em alguns estados eles são muito mais punitivos, né? Então tem estado que, sei lá, tem pena de morte, tem estado que tem prisão perpétua, e então se você comete um crime, a consequência daquele crime pode gerar uma consequência muito ruim pra você, né? Você paga literalmente o preço disso. Obviamente que o preço que você vai pagar, às vezes uma pessoa comete um crime muito cruel, o preço que essa pessoa paga, seja por morte ou seja por prisão perpétua, obviamente não justifica e talvez não se alinhe com o ato que ela cometeu, né? Então, às vezes, ela tira uma vida de uma pessoa. Cara, independente do que faça com essa pessoa, nada vai tirar a dor da família dessa pessoa que perdeu essa pessoa, né? Que perdeu esse membro, de uma forma geral. Mas ele fala que à medida que o Estado, à medida que as pessoas que estão um pouco mais altas, com as pessoas que conseguem impor esse poder, são muito mais punitivas e geram uma consequência muito mais, se dizer, rígida para essas pessoas assim, a gente tende a ter uma ordem melhor, tá? E se você puxar pra nossa vida de uma forma geral, sei lá, eu vou tentando assemelhar muito essas coisas, sabe? Então, ele traz o conteúdo, eu tento entender o conteúdo, eu leio o conteúdo, mas eu tento trazer mais pro lado pessoal, assim, também, né? E, cara, tem muita coisa que pode causar desordem, pode se tornar um transtorno e pode gerar consequências muito ruins na nossa vida se a gente não tiver esse senso de responsabilidade, né? Então a gente entender que, cara, tudo que a gente faz hoje vai gerar consequência. Então se você não dá a devida atenção para sua saúde, por exemplo, a tendência é que você fique muito ruim da saúde à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa, a tendência é que você já decai mesmo, sabe? Então se você não for muito atencioso com relação à sua saúde, por exemplo, possa ser que as coisas piorem muito. Então pode ser que você causa dificuldades não só pra você, pode ser que, sei lá, você chega aos seus 40, 50 anos, aí você tem que depender de outras pessoas, aí você enche o saco de outras pessoas para que outras pessoas cuidem de você, e se você não for muito bem relacionado com o seu trabalho, não souber lidar muito bem com o seu dinheiro, pode ser que você chegue, sei lá, aos 50 anos de idade, dependendo dos seus filhos, dependendo das pessoas próximas a você, e aí você vira uma estatística, né, uma estatística de que, sei lá, você chega no final da sua vida e você tem que ser sustentado por parente, né? E aí você acaba virando um peso muito grande para as pessoas que estão à sua volta, né? Então, eu percebo que, assim, eu falei que ia fazer as citações das anotações que eu estou fazendo, mas eu estou entrando no raciocínio aqui e acaba que eu nem fiz. Mas no final eu vou tentar fazer para tentar trazer alguns pontos interessantes. Então, é muito importante, pelo que eu consegui perceber até agora, a gente ter esse senso de responsabilidade de uma forma geral, tá? Ser responsável, ter muito compromisso, não só com a gente, mas
não é não só com a gente, mas entendendo que o compromisso que a gente tem com a gente, ele é essencial não só para o nosso resultado individual, né? Então, se você, sei lá, você é muito comprometido com você, você é muito comprometido com as coisas que você se predispõe a fazer, isso não vai beneficiar só você, né? Você, querendo ou não, melhora como indivíduo. E melhorando como indivíduo, você fica muito mais eficiente, você se torna muito mais sociável e é muito mais fácil você viver em sociedade, sabe? Outras pessoas se beneficiam, né? Só a sua família, só as pessoas que se relacionam no seu ciclo, né? Mas a sociedade de uma forma geral. Então você aprende a respeitar regras, você aprende a entender que tudo tem consequência e que você deve sempre respeitar essas consequências e fazer mais um jogo também, de entender o que você quer e o que você não quer, né? Mas, cara, de uma forma geral, essa percepção que eu consegui ter, assim, que ele sempre bate muito, sabe? Ele vai fazendo algumas menções, ele vai contando algumas histórias, ele tem opiniões sobre algumas pessoas, alguns escritores, alguns filósofos, algumas coisas, por exemplo, ele cita muito, tem um trecho aqui que ele fala muito do Karl Marx, né? Eu só não vou achar o trecho agora. Mas que ele fala de um livro do Karl Marx e ele vai falando, ele vai sendo bem crítico, assim, sabe? Ele fala basicamente a opinião dele sobre a visão que o Karl Marx tinha sobre determinado assunto, sobre determinado tema. E aí eu li, eu achei muito interessante, só que eu nunca li Karl Marx, né? E aí eu fui buscar conteúdos externos e eu senti que faltou um pouco de complemento. E aí eu peguei, e inclusive o livro tá até aqui, eu comprei o livro dele também. Eu ter o livro dele, eu estar lendo o livro dele, não significa que eu concordo ou discordo da opinião dele, eu só estou tentando entender mais sobre o assunto. E aí eu peguei ele mencionou, ele fez uma menção, ele mencionou até a página. Eu peguei, fui na página específica que ele mencionou, e aí eu comecei a ler para tentar complementar o raciocínio, né? Então, aqui, foi basicamente isso daqui. E aí eu li, eu entendi, caramba, eu consegui complementar muito melhor com conteúdos externos e com o livro, eu consegui ter uma compreensão maior do que ele tinha trazendo, do que ele trouxe, na verdade. Então, ele fala muito sobre a questão da responsabilização, sabe? Sobre a questão da desordem, que você tem mais responsabilidade, você ser comprometido, você tende a ser um pouco mais ordenado, então você alimenta muito menos a desordem, e ele vai fazendo algumas citações sobre algumas pessoas e etc, esse tipo de coisa, ele vai dando sempre a crítica dele, sabe? Por exemplo, tem uma etapa aqui que ele fala sobre uma mulher, é Virgínia, alguma coisa, o nome da mulher. Eu pesquisei muito raso, assim, só que ela defendia alguma pauta, alguma coisa nesse sentido. E aí ele fala sobre as consequências disso que ela fez até hoje. E aí, por exemplo, ele fala, ela defendia tal pauta. A consequência que gerou foi isso, sabe? Aí ele vai reagir nessas pautas. Então, ele tenta trazer a opinião dele, ele tenta linkar. Não do... Cara, isso que é muito foda. Isso que eu gosto muito dele. Ele, obviamente, como todo escritor, como toda pessoa, de uma forma geral, assim, tem a sua opinião perante o assunto, ele tenta minimizar ao máximo, o mínimo, quer dizer, desculpa, ele tenta minimizar ao mínimo a opinião dele sobre o assunto. Ele sempre tenta linkar o que aquela pessoa promove, o que aquela pessoa fala com a realidade, com a consequência daquilo, sabe? Então ele consegue ser muito prático nas coisas, sabe? Então ele consegue trazer coisas e dados muito reais. Não é, tipo, por exemplo, ele falando, cara, essa pessoa, ela fez isso e isso não foi bom. Tá, mas por que não foi bom? Porque você não concorda com essa pessoa? O porquê que isso não foi positivo? Tem dados, sei lá, quais que foram as consequências disso? Então ele trata sempre muito na consequência, sabe? Então ele fala, tal fulano, tal pessoa tinha uma opinião, ela defendia uma pauta assim, e imensa maioria de pessoas concordaram com ela e eles fizeram isso. Isso foi bom? Cara, de uma forma geral, isso impactou nisso e tal. Então ele vai trazendo muitos dados reais e fica muito mais fácil e muito melhor também pra você ter contato com esse tipo de coisa, sabe? De uma forma geral, assim. Então, é isso. Deixa eu ver se tem alguma anotação aqui que vale a pena discutir. Isso que eu já falei, que todo indivíduo deve assumir responsabilidade pelos seus atos, porque a responsabilização tende a gerar consequências mais ordenadas e muito menos desordem, né? Isso é muito benéfico para você e para as pessoas que, que, que estão rodeadas de você. E uma coisa muito interessante que ele fala, que eu até deixei anotado, que ele fala das causas da desordem, né? E geralmente ele fala que as causas da desordem, sei lá, todo esse excesso de liberdade, essa falta de compromisso que a gente tem com as coisas, é muito por perda de valores e perda de referência, né? Então ele fala que, sei lá, à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente sempre tem alguma pessoa, alguma referência que a gente acompanha. E que a gente tem que ser muito cauteloso com esse tipo de gente, com o tipo de referência que a gente tem pra nossa vida. Porque geralmente, se a gente tem um apreço maior por uma pessoa, sei lá, tem uma pessoa que você acompanha, que você gosta, você curte conteúdo, você começa a consumir essa pessoa, a tendência é que essa pessoa mostre os valores dela, mostre a forma que ela lida com a vida, mostre como. Olha o gato lá em cima. Mostre como que ela reage às coisas, e a tendência é que você também acaba tendo uma abertura maior para trazer isso para você, sabe? Então acaba que você vai moldando os seus valores, moldando a sua visão de mundo, moldando a forma que você encara as coisas perante as referências que você tem. Então ele fala que é muito interessante a gente ter boas referências e a gente sempre, e aqui já vem mais um ponto de filosofia do que eu estudo, e não muito do conteúdo que ele trouxe em si, mas é muito interessante a gente ser uma pessoa que possui identidade, sabe? Uma pessoa com identidade é uma pessoa que possui muitos valores, então é uma pessoa que ela não é
sei lá, de uma forma geral, uma pessoa neutra. Então, por exemplo, cara, você, sei lá, você concorda que é importante você ser um homem, que você é casado, que você tem família, porque você acredita que isso te aproxima da felicidade, da real felicidade da vida. Você tem que ser próximo a Deus, esse tipo de coisa. Então, você tem que defender essa pauta. Você tem valores, você tem uma identidade, essa é a sua identidade, você tem que ter esses valores e esses pilares que você precisa defender de uma forma geral. Então você não pode literalmente falar que você é isso, mas aí você olha pro oposto disso e aí você fala, é aceitável, é tudo bem, tá. Obviamente, você tem que ter um respeito, né? Se pessoas discordam de você, você tem que ter respeito, mas você tem que levantar um muro perante essa situação, esses valores que você tem e defender, sabe? Você não pode ser uma pessoa neutrazinha que aceita qualquer tipo de coisa. Então, se você pensa assim, tudo bem, então vamos andar juntos, vamos se conectar, independente se você pensa dessa forma, acaba que você rompe, você quebra esses valores, sabe? Então, manter próximo a você somente pessoas e coisas que estão correlacionadas às coisas que você acredita, te ajuda a ser muito mais cauteloso nisso, então você se torna uma pessoa que valoriza mais, é muito mais rígido com seus valores, com a sua identidade de uma forma geral, e acaba que você tende também a ter muito mais ordem, tá? Então, ele fala muito disso, que quando você é uma pessoa de valores, quando você tem boas referências, quando você tem ideais a seguir, se assim dizer, a probabilidade de você ser uma pessoa solta, que você cai sempre em tentação e que você sempre está aberto a todas as opções e disponível a todas as facilitações e a tudo que o mundo nos oferece é muito menor, sabe? E essa tentação é estar sempre aberto, sempre reagir a tudo que acontece, sempre pegar para você tudo que acontece e não ser muito crítico com relação a isso, isso tende a causar muita desordem, sabe? Então, cara, acredito que seja basicamente isso, tá? Tem algumas anotações que eu fui fazendo aqui, mas que é muito mais coisa solta e coisas que talvez eu não conseguiria desenvolver o raciocínio porque não é uma coisa tão complexa, né? Que ele fala sobre a punição, né? Então, o que eu mencionei com vocês, que a partir do momento que o Estado, ele menciona muito o Estado, a partir do momento que o Estado tem uma sociedade e que o Estado, ele é muito punitivo, ele é muito rígido nas leis dele e nas consequências dos atos que as pessoas... Porque, cara, a gente vive em sociedade, né? Então, tem os membros da sociedade, existem membros, existem pessoas que, literalmente, de uma forma natural, todo ser humano de uma forma natural, ele menciona muito isso, todo ser humano de uma forma natural tem o mal dentro dele, né? E existem pessoas que por uma falta de controle, por não saber impor limites sobre as coisas que pensa, sobre as coisas que faz, acaba causando danos para outros membros, né? Então prejudica as outras pessoas que estão vivendo em sociedade. E essas pessoas, elas precisam ter punições, e punições severas, tá? Para que, de alguma forma, isso influencie que outras pessoas não cometam esses erros, porque elas vão falar, caramba, se tal pessoa teve uma punição tão severa dessa forma, talvez não compense eu fazer isso daqui, sabe? O risco entre o que eu vou fazer, o ato que eu vou cometer, sei lá, o crime que eu vou cometer, seja o que eu for fazer que prejudica outra pessoa, não vale a pena, sabe? Porque vai me prejudicar muito. Então, existe essa relação entre consequência e o que você faz. E, cara, é isso. Só esse último ponto que eu falei, que eu acho que é interessante até dar uma ressalva nele, que ele fala que, de uma forma natural, todo ser humano, ele nasce com uma predisposição a tentações, com uma predisposição muito maior, de uma forma muito natural, ao mal de uma forma geral, assim, sabe? E que à medida que a gente vai se desenvolvendo, à medida que a gente for crescendo, a gente tem que aprender a impor limites nisso, senão a gente se torna uma pessoa que faz o que quer, senão a gente se torna pessoas que não conseguem dar uma responsabilidade, um compromisso muito grande à nossa vida de uma forma geral, sabe? E que ele fala que, sei lá, que de uma forma geral a gente somos falhos como seres humanos e a gente nunca vai alcançar a perfeição, então a gente nunca vai ser aquela pessoa que é perfeita, que, cara, tá tudo muito bem, sempre tá tudo melhor e tá tudo ok de uma forma geral de uma forma geral em toda a sua vida, mas que todo ser humano tem uma capacidade de se aperfeiçoar e colocar limites sobre seus atos, sabe? Então, turma, eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso tudo que eu fui falando, porque foi muita informação solta, né? Talvez não tenha muita ligação às coisas que eu falo, mas o intuito do vídeo, literalmente, eu comecei a gravar esse vídeo porque eu queria colocar pra fora. Eu queria falar sobre o conteúdo que eu tô lendo e sobre esse livro dele aqui. Eu não concluí o livro, então é muito difícil eu ter uma percepção geral sobre o livro. O que eu tô trazendo pra vocês é mais uma percepção sobre as 100 primeiras páginas dos conteúdos do livro em si, né? Então, obviamente, eu peguei conteúdos externos pra complementar, até porque tem vezes que ele usa linguagem difícil, alguma coisa que eu não estava muito acostumado a ler até então. Então, é apenas a percepção de, sei lá, de algumas páginas, das primeiras páginas do livro, tá? E, de novo, tudo isso que eu fiz aqui é muito mais pautado em informação, tá? Em percepção que eu tive, na verdade, do que em alguma coisa muito conclusiva, sabe? Eu acho que falta muito tempo, falta muita bagagem pra, literalmente, eu conseguir vir aqui e impor e falar, cara, na verdade isso que ele falou faz sentido, mas não é assim e tal, tal. Então, assim, para que eu produza um conteúdo e para que eu emita uma opinião que seja literalmente oposta a alguma coisa que ele falou ou oposta a alguma citação que ele fez, alguma coisa nesse sentido, eu acho que falta muita bagagem, falta muito tempo de estrada, né, de uma forma geral, e falta ter muito mais contato com muito mais coisas que eu não tive ainda, tá? Mas, cara, é isso, tá? Eu comecei literalmente um ano
Na verdade, sei lá, eu comecei a trabalhar de uma forma mais intencional para esse ano, antes do ano virar. Então, eu tinha prometido para mim mesmo que esse ano eu ia me afastar ao máximo de conteúdos muito superficiais e literalmente ia começar a ler, estudar temas, conteúdos que até então, eu até tinha contato, mas era de uma forma muito superficial e eu ia priorizar muito mais coisas que eu não estava acostumado a estudar, tá? Então, sei lá, de uma forma natural, acho que todo mundo é assim, eu gostava muito de ler sobre, vez ou outra eu lia muito livro de... livros fáceis, livros mais de autoajuda, sabe? Então, eu tinha muito mais facilidade, sei lá, eu ia ler um livro de copy, eu li livro de copy, e aí eu estudava conteúdo e, cara, sei lá, foi um conteúdo muito técnico, eu tô cansado, eu vou pegar aqui e vou ler um conteúdo mais de autoajuda. Aí, sei lá, pegava e ia ler, no último livro que eu li, ah, cara, sei lá, puta, não lembro o último livro que eu li. Mas enfim, algum livro mais. Ah, por exemplo, aquele ali que foi um livro que eu li, acho que em outubro, novembro, Nação Dopamina. Então ele é um livro mais de autoajuda, né? Então é um tema muito mais fácil. É uma linguagem muito mais fácil de você ler e não tem tanta profundidade intelectual, se assim dizer, tá? Não tem uma complexidade. O conteúdo ele não é tão complexo, tá? Então uma coisa que eu prometi pra mim esse ano é que eu vou me aproximar muito mais de conteúdos assim, conteúdos mais técnicos, conteúdos de uma forma mais difícil para ler mesmo, e sobre assuntos, por exemplo, que até então eu não estava acostumada, tá? Então, o que que eu fiz? Duas coisas que eu quero me aprofundar muito. Eu quero estudar muito sobre filosofia esse ano, tá? E eu quero estudar muito sobre investimento também, mercado financeiro, ações, dinheiro de uma forma geral, e foi uma coisa que eu já comecei a fazer, já comprei um curso sobre investimento, eu tô começando a estudar o curso em paralelo, mas sempre mantendo foco no trabalho, né? Então, sei lá, 80% do meu tempo vai continuar sendo dedicado ao trabalho, a parte técnica de copy, a estudar sobre copy, e sei lá, vez ou outra eu estou aqui trabalhando, eu vou abrir um vídeo de copy, vou ver sobre copy, mas quando eu vou destinar algum tempo, sei lá, seja no final de semana, ou seja no final do dia, cara, terminei as demandas, já estudei alguma coisa de copy, agora vou ler algum conteúdo que eu queira mais, entre aspas, entretenimento, alguma coisa que não é prioridade numa escala de atividades muito grande. Então eu vou sentar e aí eu vou ler conteúdos assim, tá? É literalmente isso que eu tô fazendo. Mas é isso, eu espero que esse conteúdo não tenha ficado tão confuso, embora eu acho que possa ser que tenha ficado, porque eu fui emitindo algumas percepções e talvez elas não tenham muita ligação, mas eu consegui basicamente expressar as percepções e os aprendizados que eu tive até agora lendo esse livro dele aqui, e eu indico muito a leitura, tá? Espero que você, se você ficou até o final, espero que tenha sido proveitoso para você, e caso você queira comprar o livro e para dar início na leitura, e quiser trocar ideia sobre a leitura também, pode mandar mensagem que a gente conversa sobre. E é isso, time. Turma, desejo um ótimo ano para vocês, de verdade, faça uma ótima semana, que você chegue no final dessa semana e no final desse ano com a sensação de que você conseguiu concluir as coisas que você estabeleceu para você, e que seja um sucesso para você. Fechou? Até semana que vem e até mais. Valeu!